Imbalowo imbaso shumarera, imbalowo imbaso shumarera, yala sure ke wale wa iwa, imbalowo imbaso shumarera, imbalowo imbaso shumarera, imbalowo imbaso shumarera, kasire imarewa, imbalowo imbaso shumarera, imbalowo imbaso shumarera, imbalowo imbaso shumarera, yala Olá, a bênção. Eu quero falar nesse vídeo sobre o que é simples dentro do candomblé e o que são os exageros, que eu considero, evidentemente, opinião minha, e o que eu acho que, qual foram as mudanças, né, que foram acontecendo ao longo de um tempo e que hoje são, assim, muitas casas são muito criticadas, inclusive por mim, por estarem exagerando muito na questão luxo, né? Vamos chamar assim de luxo, né? Se bem que isso é relativo. Uma questão estética, ela é uma questão até mesmo de preferência, de gosto, né, pessoal, né? Mas, assim, isso começa de tudo, né? Desde da comida que se serve no candomblé, da bebida, até a decoração das casas, as roupas que se usam e os balangandãs, né, que já existiam desde lá da época das primeiras mães de santo, né, que foram libertadas, né, que ficaram livres e caminhavam lá pelas ruas de Salvador. Tem uma história até na literatura sobre isso, né, que fala dos balangandãs e tal, as baianas. Mas vamos lá, eu acho assim, desde que eu comecei a frequentar candomblé até os dias de hoje, muita coisa mudou na vida de todo mundo, né? Sobretudo do brasileiro, brasileiro suburbano, né? Porque o candomblé ele fica muito nas periferias, nos subúrbios das cidades. Eu sou do Rio de Janeiro, então eu comecei a frequentar candomblé e os candomblés, a maioria são, né, na periferia. E era muito difícil, era uma época que quase ninguém tinha carro, a gente ia de ônibus, pegava 1, 2, 3 ônibus, dependendo de onde a gente morasse e fosse a festa, né, o candomblé, ou a nossa casa de santo que a gente frequentasse. Muitas ruas sem asfalto, a gente até brincava que a gente colocava mesmo, eu cheguei a colocar sacos plásticos, entendeu? Não tinha nem muito esse saquinho plástico do supermercado hoje, era um outro saco mesmo. A gente amarrava com um barbante, porque as sacolas naquela época, por incrível que pareça, eram de papel de supermercado. Então a gente amarrava sacos plásticos, um tipo de um plástico assim com barbante, para poder atravessar de repente as ruas, para não chegar lá de branco, né, todos sujos de barro. E tinham ruas sem asfalto, sem nada. Os candomblés eles só podiam terminar de manhã com o sol nascendo, porque terminasse antes disso não tinha ônibus para o pessoal ir embora. Então o horário era adequado também às pessoas, poucas pessoas tinham carro dentro do candomblé e era tudo muito simples mesmo, entendeu? Porque o dinheiro era menor, era pouco, né? Comida era uma coisa bem mais cara que hoje. Se vocês pesquisarem, se vocês entrarem e fizerem uma pesquisa mais criteriosa, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, as coisas eram muito mais caras e não tinha acesso, não tinha disponibilidade de muitas coisas que nós temos hoje, né? Eu conheço o Mercadão de Madureira certamente há mais de 40 anos. Então, quando eu fui comprar as coisas, alguns elementos, algumas coisas da minha iniciação, era um Mercadão. Quando eu fui comprar para tomar a obrigação de 3 anos, eu atrasei a minha obrigação de 3 anos, já tinha 6 anos de santo por aí. E aí, o Mercadão já tinha elementos que as pessoas já reclamavam, já falavam assim, poxa, que exagero, tá ficando carnavalesco, que eram os paramentos de santo. Então, naquela época, no meio dos anos 90,
já havia as críticas que estavam, o candomblé estava ficando muito, com muito luxo, com muita ostentação, sempre as mesmas reclamações. Os ibás estavam ficando enormes, né? Eu particularmente tenho uma opinião sobre essa questão de ibá grande, porque, sabe, ibá eu acho que exagera demais, não há necessidade disso, não é nem por ter ou não ter dinheiro para comprar. E nem o orixá merecer. Eu acho que o orixá merece tudo, mas ele merece mais no nosso coração, claro, entendeu? A nossa fé, a nossa vontade, a nossa fidelidade com ele. Mas o ibá, às vezes a pessoa quer fazer uma coisa boa para o santo dela, ela quer dar o melhor para o santo dela, e nem sempre isso ele está relacionado com vaidade. É claro que existe a vaidade humana, mas às vezes a pessoa quer mostrar que o ibá dela é bonito porque ela deu o melhor para o santo dela. Isso é humano, não adianta. Aí a casa vai da casa, entendeu? Falar, ó, não, menos, aqui a gente não aceita isso porque não tem nem espaço para isso, fica uma coisa impossível depois de ser administrada, esses PGs, esses quartos de santos, né? Então, voltando, então era tudo muito simples. Com o passar dos anos, as pessoas foram melhorando de vida, quer queira, quer não, isso que aconteceu. As pessoas foram comprando carro, as pessoas foram se vestindo melhor, começaram a chegar mais africanos aqui, não é que não tinha, a questão do porto, né? Muita coisa chegava no Rio de Janeiro por causa da questão do porto, né? E na Bahia até sim, mas chegava mais no Rio por causa do poder aquisitivo, então as pessoas compravam mais coisas de adorno africano, de coisas, vamos falar assim, supérfluo do candomblé, porque a cidade tinha um pouco mais de dinheiro, tinha uma renda maior. Então, e até valorizava mais isso. Foram chegando coisas africanas, produtos africanos. E isso, com o passar das décadas, né, são 4 décadas aí, e sem falar antes, né, que não é do meu tempo, que eu estou cheirando uma boa ainda pro santo. Então, o que eu percebi? Que a vida das pessoas foi mudando, né? E isso foi atingindo também os terreiros dentro da casa de candomblé, porque uma casa de candomblé ela é feita de pessoas. Então eu sei que existe o ego, eu sei que existe a vaidade, né? Mas se tornou uma coisa assim que eu não gosto muito, que se tornou assim, a necessidade de se fazer algo grandioso, algo bonito, algo perfeito, porque se você não fizer, você não tem axé. Se você não fizer, você é um cara derrotado. Se você não fizer assim, você é uma pessoa que não cuida de você, como é que vai cuidar dos outros? Eu acho que isso é bem equivocado. Eu sou uma pessoa que eu gosto do simples. Mas esse simples não quer dizer pobreza. Então, desde tudo, a decoração eu prefiro que seja com folhas, como era antigamente. Antigamente se decorava barracões, né, o terreiro, com folhas de peregum, com folhas de mariô. A gente ia buscar folhas com folhas de São Gonçalinho, com colônia, essas coisas. Chegava nas iabás, então era flores de colônia, até palmas usava muito, né? Antigamente usava muito isso. Então hoje se contrata floriculturas. Pô, eu não posso ficar criticando as pessoas que gostam de fazer isso, que querem fazer isso, sabe? Quero fazer o melhor para o meu orixá. Por que não? Por que a igreja católica pode ter ouro, pode ter, sabe, assim, tudo do mais rico, e o candomblé não? O candomblé é raiz, o candomblé é raiz, o candomblé é raiz. Tá, eu acredito nisso. Eu prefiro o mais simples, porque eu gosto de me conectar mais com essa energia. E meus valores são outros. Eu valorizo outra coisa para o orixá. Eu valorizo o que eu dou mais valor, sabe? São os elementos ali. Isso eu prefiro dar o melhor animal para o orixá, né? Para a imolação, o melhor Ossum, o melhor Efum, o melhor Uage, entendeu? O melhor a comida, né? Tudo de melhor eu prefiro, sabe? Os vasilhames de barro, enfim, o melhor atabaque. Então os meus valores são outros, mas sem luxo, ele não é luxuoso, entendeu? Então sabe, uma roupa bem limpa, bem engomada. Mas eu mesmo particularmente já fui muito criticado de ir a candomblé de maneira muito simples, e as pessoas, você não está se vestindo adequadamente. Eu não ligo para isso, porque sinceramente eu me visto adequadamente assim. Se é para ir de branco, eu vou de branco.
se pode ir com uma cor, eu vou de cor, só que eu não gosto muito de muita parafernália, mas isso é meu, eu não gosto, entendeu? Eu me sinto bem e com mais simplicidade. Eu costumei ir a candomblé de calça e camisa e até hoje é assim que eu prefiro ir, entendeu? Às vezes eu coloco até uma roupa um pouquinho mais assim, elaborada, mas nada nunca vai sabe, extrapolar aquilo que eu acho, aquilo que eu gosto, né? Que é o lado mais clean, mais simples. E as pessoas às vezes criticam: você é um zelador de orixá e você não vai adequadamente, você tem que se vestir com mais, sei lá, peso, com mais, sabe, e com mais importância, com mais estilo, com mais apresentável. Eu não sei como é que isso pode ser, porque isso hoje, com acesso, né, a roupas e tal, as pessoas têm um pouco mais de dinheiro, isso se tornou mais fácil. Então hoje se vê assim coisas realmente que não se via antes, mas porque o mundo realmente oferece mais coisas, né? E eu não critico, eu acho que o povo de orixá, o povo do santo, francamente, merece tudo de bom, sim, merece ter as coisas, não é só as outras religiões. Então, agora, desde que não perca, desde que a raiz, a essência não fique perdida, né? Não se enfraqueça diante de tanta coisa material, de tanto luxo, de tanta, sei lá, assim, de tanta ostentação, às vezes no sentido de querer mostrar para as pessoas que nós temos axé, que a nossa casa é brilhante, que a nossa casa é sensacional, que a gente tem condições, tem dinheiro, entendeu? Tem condições de dar isso, daquilo por orixá. Eu acho que isso é o que realmente pega no meu ponto de vista, para mim, para minha opinião, o que eu penso. Agora, se a pessoa realmente é caprichosa, porque gosto, às vezes a pessoa gosta de coisa mais dourada, depende até do orixá, né? Gosta de coisas mais rococó, mais, sabe, com mais brilho, né? Se a festa permite, né? Porque tem festa que não permite muito brilho, né? Porque vai da essência do orixá, né? Então você pega uma festa de Oxalá, um Ulubajé, de Omolu, não permite muito isso, né? Porque não condiz com a energia do orixá. Então eu acho que os irmãos, eles ficam muito falando mal do outro com isso, nesse sentido, entendeu? Porque no meu tempo eu ia para candomblé, comia cabrito, comia frango. Pô, eu concordo, eu comi muito frango, muito cabrito, muita farofa, muita maionese, e hoje eu até como, eu gosto de um frango assado como ninguém, entendeu? Porque hoje se servir isso no candomblé é ruim. Eu acho que tem alguns pontos. Volto a dizer, a comida ficou mais barata, as pessoas estão ganhando mais dinheiro, por incrível que pareça por incrível que pareça. A gente vive uma crise aí e tal, mas realmente as coisas melhoraram muito para o povo, né? Então, eu acho assim, que hoje é muito difícil você preparar uma galinha caipira, né? Você preparar uma galinha caipira, geralmente os horrores acontecem de manhã, né? De manhã, geralmente é de manhã, não acontece à noite. Então, geralmente os horrores acontecem de manhã, e aí vai se preparar, e tem um monte de coisas para fazer, entendeu? Do orixá, né? As pessoas dormiram na roça, aí acordaram muito cedo, porque toca alvorada 5 horas da manhã, em média, entendeu? As pessoas acordam, vão tomar seu banho. O orô, quando ele vai terminar, é já por volta de meio-dia, já passando meio-dia, entendeu? Salvo o Lubajé, que aí são horários diferentes, entendeu? Então, até preparar, aí não se tem tempo de preparar porque aí tem que fazer tirar os axés, enfim, todos os rituais pós-orô. Aí quando vai ver, já está na hora de fazer o ipadê, né? Que é o ritual de ipadê, que acontece por volta de 3 horas da tarde, por aí, no máximo 5 horas da tarde. Então, e aí não se tem uma pessoa, às vezes tem muita gente na casa, mas a pessoa que saiba preparar um bom frango caipira, um bom cabrito. Então, esses axés, com essa questão, com essa condição de ter mais dinheiro, né, optaram por servir outras coisas, entendeu? Para as pessoas, entendeu? Então, não servir. Isso não é de hoje, gente. Não é de hoje. Já faz bastante tempo
que isso vem acontecendo, mas muito tempo, no mínimo 25 anos, tá? Que os candomblés não estão servindo mais o frango caipira, não estão servindo mais o cabrito, né? Entre outros, entendeu? No AG1. Eu acho que a comida, ela acontece, essa carne ela não é desperdiçada, pelo menos em muitos axés que eu vejo, ela é distribuída entre os irmãos de santo, ela é distribuída entre os vizinhos que precisam, né? Ela é, às vezes, compartilhada lá na hora do almoço, no axé, porque antigamente, na verdade, era assim, né? O AG1 era depois do orô, que se comia, que se compartilhava aqueles animais, se comunhavam, a comunhão era feita ali, né? Se comungavam assim o axé, né? Então, e o axé mesmo que a gente ingere é o axé do orixá, é o axé do santo. Então, os anos foram se passando, as casas vão crescendo, né? Vão ficando grande em número de pessoas, né? Com um número de pessoas maior. Com isso elas vão tendo mais condições financeiras e querem fazer uma super festa, querem fazer uma festa bonita por orixá. Eu acho que essas coisas, essa crítica, na minha opinião, ela só começa a ser válida quando esse luxo, esse exagero de festas caríssimas, entendeu? Ela possa prejudicar as pessoas de alguma forma, financeiramente, né, economicamente, fazendo as pessoas gastarem o que não têm. Eu acho que aí realmente é ruim. E quando ela deixa o orixá em segundo plano, com um pano de fundo, aí sim eu não gosto. Então eu sempre vou optar, porque eu estou no candomblé, porque eu amo o orixá, pelo simples, mas não no sentido de pobreza, disso, daquilo, ou que eu sou uma pessoa... o preservador da tradição e do axé e não sei o que. Eu acho que dá para ter tradição e dá para fazer coisas bonitas, dá para fazer coisas interessantes, dá para fazer o melhor para o nosso santo. Só não podemos esquecer do principal, que é o orixá. Isso a gente não pode esquecer. O que a gente faz para o orixá, eu acho que aí sim é o que tem que estar em primeiro lugar em tudo. Então eu quero comprar um feijão para fazer para o meu Oxóssi, eu vou comprar o melhor feijão, entendeu? Eu quero fazer um Omolocum para Oxum, eu vou comprar o melhor feijão. Eu quero fazer, vou dar o melhor bicho que eu conseguir dar para o meu santo, eu vou comprar laços bonitos. Então, às vezes o simples é até mais caro, né, do que de repente o que tem mais glamour, o que é mais luxuoso, né, o que é mais incrementado ali, sofisticado visualmente. Então eu sou realmente um amante das tradições nesse sentido, mas não critico, porque os tempos realmente mudaram muito, entendeu? Então hoje o candomblé que a gente via no passado, o candomblé que a gente vê hoje, olha, tem muita coisa que melhorou. Muita coisa que melhorou no candomblé. O candomblé hoje tem mais informação, o candomblé hoje foi mais lapidado, tem muita coisa que não se sabia no candomblé. Já visto aí, né, agora cantigas e reza, que o pessoal hoje fica se tornando até chato, entendeu? Mas eu acho que nesse ponto melhorou muito, né? O acesso à informação, o acesso a elementos materiais que não se tinham na época, a questão financeira, que hoje se consome, pode se comprar mais coisa. A indústria brasileira evoluiu muito, então ela oferece muita coisa hoje, coisa que nós não tínhamos. Olha, essa coisa de usar coral, de usar roupa africana, isso não existia, não tinha porque não tinha no Brasil. Era muito raro se ver no Brasil, né? Então as contas que usavam, que os ebomes, né, o pessoal mais velho usavam, eram contas que eram quebradas, a gente chamava fio quebrado, que era com miçanga mesmo, coisas daqui do Brasil. As roupas, por exemplo, as roupas de Richelieu, que eu acho até hoje uma coisa assim de muito bom gosto, me agrada muito, né, nas mulheres sobretudo, elas eram muito mais caras, porque dava muito mais trabalho para se fazer aquilo, trabalho manual. Embora no Nordeste ela se encontrava mais barata do que no Sudeste, mas eram roupas mais caras. Então, não é todo mundo que utilizava, hoje as pessoas... Então, assim, eu acho que tem que ter muito cuidado, porque
é preciso ponto de equilíbrio. Ah, não pode repetir roupa. Ah, não pode não sei o quê. Eu não sei, eu acho que, sabe, as pessoas às vezes cobram muito das outras. Eu acho que não se pode associar falta de axé com a simplicidade. Às vezes a pessoa é super simples, o candomblé é super simples, mas tem uma energia muito boa, as pessoas são muito boas, as pessoas emanam energias maravilhosas, entendeu? Eu senti isso, né? Eu não frequento lá, mas eu estive lá algumas vezes, em Itaparica, nas casas que tem lá, e eu sinto isso, essa simplicidade e essa energia forte. Então, eu acredito que não dá para associar apenas quem tem axé, quem tem dinheiro ou então quem tem condições de fazer uma super festa. Mentira, isso não tem nada a ver. Se fosse assim, pessoas, sabe, bastava ter dinheiro que aí era o detentor de todo o axé do mundo, né? Isso não tem nada a ver, entendeu? Mas as pessoas às vezes querem dar o melhor. Eu particularmente acho que é preciso encontrar esse ponto de equilíbrio. Então, o que eu queria deixar de mensagem neste vídeo é isso, sabe, que eu vejo muitas críticas em torno dessa questão, por exemplo, de porque o candomblé hoje ficou caro, porque o candomblé hoje é outro candomblé, e é um candomblé, francamente, na minha opinião, em muitos pontos muito melhor. Pena que eu acho assim, não é que ninguém tem axé, que as casas não têm axé. Tem sim. Você pode ver uma casa rica que ela tem axé. Também não é, sabe, porque ostenta não tem orixá. Não é por aí também, entendeu? Eu acho que o equilíbrio entre o sagrado, a essência, a energia e o físico, o material, ele sempre tem que estar ali. Em primeiro lugar, aos nossos orixás. Em primeiro lugar, os nossos ancestrais, isso sempre, para a gente entrar em contato com eles, entrar numa energia, numa sinergia forte com eles, né, onde a gente vai buscar o nosso sagrado e encontrar, entendeu? E eu acho que o candomblé também precisa olhar para todo mundo com carinho, para pobres e ricos. Não é justo o candomblé que só olhe para rico. O candomblé tem que olhar para todos e principalmente para os mais pobres, principalmente, porque eles são materialmente, fisicamente mais frágeis. Então o candomblé às vezes ele já começa perdendo a sua essência, o seu objetivo, né, litúrgico maior, quando ele faz distinção, né, entre ricos e pobres. Então aí sim é um candomblé que eu posso dizer que eu critico, entendeu? Mas o candomblé, que ele, sendo uma casa belíssima ou não, sendo uma casa mais abastada ou não, eu acho assim, simples ou não, entendeu? Não importa o tamanho físico, não importa o que tenha na casa, mas ela não pode fazer essa separação, ela tem que olhar para as pessoas com humanidade, com benevolência, entendeu? E dividir o que se tem. Casa de candomblé é isso, é divisão. A gente divide o que nós temos com os nossos irmãos. A casa de axé, ela precisa estar bem financeiramente, com certeza, até para poder ajudar as pessoas, até para poder cumprir com sua missão de casa de axé, de uma casa de candomblé, de um terreiro, que é socorrer uma pessoa que tem um problema de saúde, uma pessoa que tem um problema às vezes espiritual, uma pessoa que tem problema às vezes financeiro, que quer uma ajuda, quer uma luz, quer uma energia melhor para tentar melhorar financeiramente, uma pessoa que precisa de mais de equilíbrio, e às vezes em muitos momentos da vida a gente não tem condições de pagar por isso. Então a casa de axé, segundo a orientação dos orixás, e analisando o caso, ela deve ajudar essas pessoas, deve abrigar essas pessoas. E para isso, claro, ela precisa de coisas materiais ali na casa para que isso possa ser feito, entendeu? Então, esse é o meu recado, espero ter sido claro. Então, assim, sabe, ostentação, luxo, entendeu? Coisas bonitas, brilho. Eu devo ter esquecido de bastante coisas aqui para comentar nesse tema,
Mas eu acho que isso não quer dizer que tem axé e não quer dizer falta de axé, entendeu? Então eu acho que assim, o candomblé realmente mudou porque o mundo mudou, as coisas mudaram, né? As coisas mudaram em relação ao tempo, as coisas mudaram, as profissões mudaram, o comportamento humano mudou, entendeu? E principalmente isso, a vida antigamente era muito difícil, muito mais difícil. Não é que não seja hoje, mas era muito mais difícil. Então não é que o candomblé virou uma religião de rico. Não é isso que eu vejo dentro dos terreiros. Eu vejo muita gente hoje de classe média alta dentro de terreiro, né? Frequentando o terreiro, né? Porque ir a terreiro a gente sabe que muita gente vai de todos os níveis sociais, mas frequentando o terreiro. Mas vejo muitas pessoas pobres também, né? Como eu, entendeu? Que frequenta terreiros de candomblé, gosta de terreiros de candomblé, é do santo. Então o candomblé é para todo mundo, é para negro, é para branco, é para rico, é para pobre, é para todo mundo, entendeu? Então a minha mensagem é essa. Até breve, a bênção.